Eu estou aqui, né, subindo a rua, Capitão Germano, e estou indo pro trabalho. Bom dia. Hoje eu nem sei nem o rumo que eu tô indo, na verdade. Eu vou até a rodoviária para ver, né, que ônibus, que hora que eu vou poder pegar o ônibus para ir pro lugar onde eu preciso ir, né? É um pouco longe, eu não sei o itinerário do ônibus. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Gostaria de falar um pouco para os casais, né? As pessoas casam e elas esquecem, né, que no momento ali, né, houve um juramento, houve uma promessa, houve ali, né, uma aliança, né? E no meio dessa aliança, né, existe Deus. E aí quando alguma coisa dá errado, uma das partes simplesmente abandona a outra e vai embora. E na maioria das vezes isso tem um preço, tá? Porque você fez um juramento. E quando você faz um juramento no mundo espiritual, dificilmente ele é quebrado, tá? Então existe uma cobrança. Eu lembro que o meu pai, né, separou da minha mãe, segundo a história, né? A família do meu pai não quis o casamento, nunca quis o casamento do meu pai com a minha mãe, né? Pela minha mãe ser uma mulher mais velha, né? 3 anos mais velha que meu pai. E, né, a família da minha mãe ser uma família mais complicada, né? Com outros problemas. E o fato de que talvez a minha mãe já apresentava alguns problemas, tá? Então a minha mãe era uma pessoa difícil. Ela saía de casa, né? E saía de casa na segunda, voltava na sexta. Então era aquilo. Foi uma pessoa assim que deu bastante trabalho pra mãe dela, né? E aí, quando casou, meu pai casou com ela, ao invés da família, né, a família ali aconselhar, né, olha, cuida, né, vamos ficar juntos, né? Eu sei que ela é uma pessoa difícil, mas ela tem um bom coração e tudo mais. Não, a família é aquilo. Separa, vem embora. Eu lembro que quando eu casei, a minha avó fez a mesma coisa comigo. Cheguei lá na casa da minha avó falou assim: você não precisa ficar casada. A mãe do meu pai, tá? Você não precisa ficar casada. Você pode muito bem pegar suas coisas e ir embora. Você tem casa. Olhei assim, falei, que raio de conselho é esse, sabe? Então, é umas coisas assim, sabe? As famílias parecem que não quer deixar o outro viver. Além de não ajudar a pessoa, aprisiona ainda mais e não deixa a pessoa viver. E aí, né, foi aquilo. A minha mãe já tinha problemas, né? E aí o meu pai se achava na razão de bater nela, de judiar dela. E aí ela saía de casa, ficava pela rua, perambulando, né? Enfim, acabaram se separando, né? A minha mãe ficou sozinha e o meu pai me levou para morar com a minha avó, mãe dele, né? Eu fui criada por ela, ele arrumou outra família, foi embora e enfim, a vida seguiu. Quando chegou numa certa idade, que o meu pai ficou muito doente, né? É aquilo. Quem queria cuidar? Quem que queria cuidar? Ninguém.
Nem a mãe, nem o irmão, nem a irmã, nem o sobrinho, ninguém quis. Ninguém quis cuidar do meu pai. Quem que cuidou? A louca, tá? A louca. Despejaram ele lá na porta da casa da minha mãe. Pegou um saco de batata, né? E a louca dava mamadeira, dava banho, trocava a fralda, fazia vitamina batida, que aí até então ele só bebia na mamadeira mesmo, tá? E aí eu via nos olhos dele, cheio de lágrima, o remorso, porque ele só fez mal para quem só queria cuidar dele. Ele só judiou de quem só queria fazer o bem para ele. Ela honrou o casamento dela até o fim. Ela não arrumou outra pessoa, ela permaneceu sozinha, 30 anos, tá? Sozinha. Quando ele voltou para ela, já fazia 30 anos que ele tinha ido embora. Ela cuidou dele até os últimos dias dele, porque ninguém aguentava, gente. Ele gritava dia e noite, tá? A AIDS comeu, né, os órgãos dele por dentro, então era uma diarreia que não tinha fim, sabe? Era fralda e mais fralda, e limpando, e fralda e ferida, e gente, deplorável, sabe? Lastimável. E aí eu olhava pra ele, ele chorava, ele olhava pra mim, chorava, ele olhava pra ela e chorava, né? Porque a vergonha, o remorso, né, do que ele fez é aquilo que eu falo, né? O inferno é aqui na terra. Não adianta você falar, eu vou morrer para depois ir pro inferno. Não, você vai passar o inferno aqui na terra, tá? Depois, quando você morrer, e aí Jesus voltar, e vai ser outros 500. Mas até você pagar o que você deve, vai ser aqui na terra. Ninguém vai morrer para pagar depois, não, sabe? Não é boleto, não, sabe? E aí eu vi assim o sofrimento, assim, sabe, de perto. Eu convivi com o sofrimento dele de perto, por isso que eu tô falando pra vocês, sabe? Era uma tristeza, uma dor profunda, uma angústia, não sei, uma mistura de tudo, sabe? Você olhar pra pessoa e você ver que a pessoa tá ali vulnerável, sabe? Sem condições de nada. Então esse é o pensamento do dia, tá? Fica a dica. Fica a dica aí pra vocês que são casados e estão pensando em terminar os vossos casamentos. Cuidado.